Mas São Policarpo ele foi bispo de uma cidade na Esmirna, fica hoje na Turquia, né? Próximo de Éfeso, que é a cidade em que se supõe que São João tenha levado a mãe de Nosso Senhor, né? E vivido com ela. A Esmirna fica nas margens do Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo foi onde nasceu, né? Tudo de bom que existe no mundo. Dizia o Chesterton que em torno do Mediterrâneo aconteceram todas as grandes coisas, os grandes feitos da humanidade, né? As águas do Mediterrâneo banharam tudo de bom que existiu no mundo. A civilização ocidental é toda herdeira das coisas que surgiram ali. E não foi por outra razão que o próprio São Pedro, quando ele estava construindo, como administrador, que eu estou falando agora de São Pedro, né? Como administrador da igreja, ele construiu a igreja a partir de 3 grandes núcleos, né? As igrejas patriarcais, que foram Antioquia, Alexandria, né? E Roma. Então, o Mediterrâneo, pela sua importância comercial e de transporte e tudo, né, serviu de a integração de uma civilização baseada no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que nós somos herdeiros hoje e o mundo está esquecendo dessa civilização, está se distanciando dela e se aproximando do fim, provavelmente. Ninguém sabe quando é que vai ser, mas à medida que se distancia dela, o fim fica mais próximo. São Policarpo foi discípulo de São João, evangelista, com discípulo de Santo Inácio de Antioquia, que é um santo extraordinário também, martirizado. E a missa do São Policarpo, a festa de São Policarpo, é dia 26 de janeiro. E a oração da missa, a oratio, né, diz: ó Deus, que nos alegrais com a solenidade anual de São Policarpo, vosso mártir, concedei-nos propício, gozemos da proteção daquele cujo natalício celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, ele morreu em 155 ou 156 e faz 1856 anos que São Policarpo está no céu. Tá certo? A igreja, nos primeiros séculos, ela sofreu basicamente o que ela sofre pelos séculos, né? Que é uma perseguição externa, um ataque externo do mundo, tentando matar a igreja, matar fisicamente, matando as pessoas que professam a fé. Até hoje isso ocorre, né? E por outro lado, atacar a igreja por dentro, que são as heresias, né? A heresia é um ataque interno. A heresia é um ataque sutil, que faz com que os hereges, e sobretudo o heresiarca, diga que ele é a igreja e que a igreja é a mentirosa. O herege sempre se proclama representante da igreja de Cristo
e sempre diz que os representantes legítimos da Igreja de Cristo é que são os hereges. Então, desde o nascimento da Igreja, que a gente pode colocar aqui no ano 33, tem alguma controvérsia histórica, né? Mas aqui não nos interessa isso. Então a Igreja nasceu mais ou menos no ano 33, e sobretudo depois do Pentecostes, por isso que a gente conta os domingos em relação ao Pentecostes, né, no ano, tá certo? E nasceu sendo fundada por Nosso Senhor, que veio ao mundo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio ao mundo para nos redimir dos pecados. Por que que ele teve que vir ao mundo? Isso é ensinamento do catecismo. Por que que Nosso Senhor teve que vir ao mundo? Por que que a segunda pessoa da Santíssima Trindade teve que vir ao mundo para pagar os nossos pecados? É porque o pecado feito a Deus é um pecado de dimensões infinitas. Uma ofensa feita a Deus é uma ofensa de dimensão infinita, que nós mesmos não conseguiríamos pagar. Então teve que, Deus na sua misericórdia infinita, nos mandou o seu Filho, para que Ele, como Deus, sofresse e pagasse pelos nossos pecados. Nós não seríamos capazes, e não somos capazes, de fazer uma penitência que nos livre dos nossos pecados, né? Então, Deus veio ao mundo e, como instrumento desta redenção, Ele criou a igreja, né? Logo que Ele criou a igreja, apareceram os dois inimigos clássicos da igreja. Foi exatamente logo depois, né? Que é o poder temporal tentando matar a igreja, os poderes do mundo tentando matar a igreja, sobretudo inicialmente e por longos séculos os judeus foram instrumentos dessa tentativa de matar a igreja. No princípio só os judeus, a sinagoga, né? Aliás, quem matou Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas a sinagoga, depois de Pentecostes, também prendeu o chefe da igreja, né? Apedrejou e matou a pedradas, né? O mais zeloso dos diáconos, Santo Estevão, né? E açoitou os apóstolos, todos que estavam lá, né? Historicamente, considera-se que os apóstolos tenham se dispersado pelo mundo, ide ensinai, né? No ano de 36, 3 anos depois de Pentecostes, né? Ao longo dos primeiros 4 séculos de história da igreja, houve 10 perseguições gerais, depois dessa inicial dos judeus, né? Muitas dessas perseguições do Império Romano foram estimuladas pelos judeus também, né? Mas isso é completamente politicamente incorreto, a gente está falando isso aqui, né? Tá certo? Eu não deveria estar falando isso aqui, né? Mas infelizmente. Então foram 10 perseguições gerais dos imperadores romanos, das quais eu vou escrever 4 aqui, porque é na 4ª que São Policarpo é martirizado. Nessas perseguições, calcula-se por alto, não tem muito jeito de calcular isso direitinho, né? Que 10 milhões de cristãos foram martirizados, e quando eu digo cristãos, nessa época, eu estou dizendo católicos, certo? A palavra cristão hoje não é boa, mas para nos designar, né? Mas naquela época era católicos, né? Então 10 milhões, mais ou menos, foram martirizados. Dos papas, apenas 2 morreram em seu leito. Dos papas, certo? Todos os papas foram martirizados, praticamente, né? O ofício dos mártires da igreja diz que a igreja atravessava então o mar tingido do seu próprio sangue.
né? Esse sangue que lavou o Império Romano, né? Então, Santo Estevão foi o primeiro, eu gosto dessa denominação aqui, o porta-bandeira do grande e heróico exército dos mártires, Santo Estevão. Santo Estevão foi um dos 7 diáconos que foram escolhidos pelos apóstolos, né, que ainda estavam juntos, para fazer as funções mais simples de distribuir as esmolas e fazer algumas pregações, enquanto os apóstolos cuidavam de coisas mais importantes que lhes foram passadas por Nosso Senhor. Então, um desses 7 diáconos foi Santo Estevão, que foi martirizado então no ano 34. Desse martírio, toma parte, e nunca escondeu isso, né? Sempre se penitenciou por isso, o grande São Paulo. São Paulo, ele fala muito disso nas cartas dele, né? Bom, as 4 perseguições primeiras do Império Romano foram, primeiro, sobre Nero, né? Aquele louco, varrido, né? Com um poder absoluto, né? Temporal. Nesse reinado, São Paulo morre por decapitação, porque ele era cidadão romano, não podia ser crucificado, né? Então São Pedro morre crucificado. A tradição diz que no mesmo dia, por isso 29 de junho, por isso dia de São Pedro e São Paulo, mais ou menos no ano 66, 67, em lugares diferentes, eles morrem em lugares diferentes, mas a tradição diz que no mesmo dia. Nessas perseguições do Nero, vocês sabem um pouco da história do Nero, lá do fogo em Roma, etc. Ele mata muitos cristãos porque ele coloca a culpa do fogo de Roma nos cristãos. Tem um romance fabuloso sobre isso, sobre o tempo de Nero, Quo Vadis, que foi filmado, etc. Mas o romance é incrível. Eu sugiro a todos vocês lerem. Ele está em edição normal ainda, você compra ele é editora Itatiaia, tá certo? Chama Quo Vadis, Romance do Tempo de Nero. Esse cara, Henryk Sienkiewicz, não sei como é que fala isso, ele é eslavo, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ele só escreveu romances católicos, tá certo? Vocês imaginam que ainda no século XIX, quem escrevesse romance católico ainda ganhava o Prêmio Nobel. 19, 20, ganhava o Prêmio Nobel. Hoje provavelmente ele seria morto por alguma facção islâmica ou alguma. Mas eu sugiro muito, esse livro é grandão, e ele mostra São Pedro e São Paulo em Roma, mostra as pregações de São Pedro e São Paulo, mostra como é que o cristianismo era tão diferente do paganismo, tão diferente do paganismo. E é aí que a gente percebe como é que o mundo está pagão hoje. Como é que foi essa volta ao paganismo? É lindo, o romance é lindo. É o romance entre uma moça cristã, uma princesa frígia, se apaixona por um nobre romano pagão e ele se converte ao cristianismo. É muito bonito o romance. Bom, então vocês vão ver as descrições mais ou menos históricas dessas perseguições de Nero, do fogo de Roma, etc. Nero pôs fogo mais ou menos 70% de Roma, né? A segunda perseguição é do Domiciano. O Nero foi de
O império dele foi de 54 a 68, 14 anos. Domiciano de 81 a 96, tá certo? Antes ainda no primeiro século, né? Sob Domiciano são martirizados um cônsul romano, porque se converteu, ele e a esposa, Flávio Clemente Domitila, o apóstolo Santo André, São Timóteo, discípulo de São Paulo, São Dionísio Areopagita, Santo Onésimo, aquele escravo, escravo de Filemon, né? a quem Paulo diz para ele que está mandando Onésimo para ele, etc, etc, na carta de São Paulo, Filemon. Foi martirizado São João Evangelista, não morto, mas martirizado. Eles colocaram São João dentro de uma, como fala isso? Uma caldeira de óleo fervente, azeite fervente. É claro que não aconteceu nada com ele, tá certo? Depois tiraram ele de lá, não tinha nada acontecido com ele, aí mandaram ele para Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, né? A terceira perseguição foi sobre Trajano e continuada por Adriano. Trajano e Adriano são considerados grandes imperadores. O Trajano e Adriano não são considerados loucos como Nero, né? E nem Domiciano. Domiciano parecia com Nero um pouco. Mas Trajano, por exemplo, ele martirizou São Simeão, bispo de Jerusalém, São Crescente, bispo de Viena, São Zacarias, sucessor do Crescente em Viena, Santo Inácio de Antioquia, grande santo, Santo Eustáquio e família, Santa Sofia e as 3 filhas, Santa Zoé e a família, Santa Sinforosa e os 7 filhos, Santa Aristides, São Quadrato, por aí vai, né? Eu só estou mencionando alguns só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. E a quarta perseguição é a de Marco Aurélio. Aqui a gente tem uma coisa muito irônica da história da igreja. Porque Marco Aurélio é considerado um grande imperador, até filósofo ele é considerado. Tá certo? Vocês veem que, se vocês pegam a grande história da filosofia, por exemplo, de Frederick Folkestone, ele escreveu mais ou menos uns 10 volumes sobre história da filosofia, tá certo? É uma grande obra. Né? Ele tem mais ou menos umas, 5.000 páginas essa obra. São 10 volumes, mais ou menos, tá certo? Por obra. Marco Aurélio consta nessa história da filosofia com 2 páginas. Já é alguma coisa. Né? Santo Agostinho com 50, São Tomás de Aquino com 130, por aí vai. Mas Marco Aurélio está lá, ele é um filósofo, tá certo? Considerado um filósofo. Escreveu um livro chamado Meditações. Então ele era um sábio, na época, sábio pagão, claro, né? Ele era estoico, mais ou menos, mas para mim ele era panteísta, gnóstico, alguma coisa por aí. Né? Fala do universo. O estoico era meio assim, né? E era politeísta. Certo? Então, o padre Rivaux, na história da igreja que ele escreveu, em 2 volumes, diz assim: a sabedoria pagã, e é muito próprio para o Marco Aurélio, né? A sabedoria pagã está muito longe da verdadeira sabedoria e da eterna regra da verdade e da virtude. Por quê? Com a sua reputação de filósofo, Marco Aurélio foi um príncipe falso, altivo, egoísta e corrompido pelo sistema. Então, o grande imperador e o pequeno filósofo, que foi Marco Aurélio, entrou para a história da igreja como perseguidor sanguinário e como assassino de um velhinho de supostamente 100 e poucos anos. Pelo que ele próprio diz dele no momento do martírio, ele diz que tinha 86 anos que servia Nosso Senhor Jesus Cristo, supostamente como um bispo
Se ele tinha 86 anos de bispado, ele tinha mais de 100 anos de idade, né? Então, esse grande imperador e pequeno filósofo foi lá, pegou um velhinho de 100 e poucos anos e pôs ele na fogueira. Essa é a grande obra do Adriano, né? E sobre Adriano, diz o padre Rivaux, uns foram tão flagelados que o sangue lhe saía com abundância das veias e se lhes viam as entranhas. Outros, estendidos sobre cavaletes e expostos a horríveis tormentos, eram depois arrastados, cobertos de chagas, sobre agudas pedras. Então, quando a gente ouve falar sobre a igreja primitiva, não só os modernistas dentro da nossa própria igreja, mas também os protestantes, eles falam com tão, assim, uma coisa tão idílica, uma coisa tão, a igreja primitiva, que coisa mais maravilhosa. A igreja primitiva era isso. Você é cristão? Então vai ser comido pelo leão. Tá certo? Essa era a igreja primitiva, né? As heresias. Bom, no momento que nasce a igreja, nasce a heresia, tá certo? É uma forma de corrupção interna da igreja. Bom, nós vivemos hoje dentro de uma grande heresia que foi descrita pelo Papa São Pio X, né? Deu o nome de modernismo. A Pascendi, a encíclica de São Pio X, que todos devem ler, ele descreve, disseca, determina, classifica essa heresia totalmente. Então, quem quiser saber a heresia que nós vivemos nesse momento, que é uma espécie de mistura de todas as heresias, tem que ler essa carta encíclica de São Pio X, né? A heresia começou no ano do martírio de Estevão, no ano de 34, tá certo? Na pregação de São Filipe, na Samaria, isso faz parte dos Atos dos Apóstolos. São Filipe estava pregando na Samaria, estava vendo um tal número de conversos, que São Pedro e São João foram lá ver, o que está havendo, né? E o São Filipe era um diácono, ele não podia não podia celebrar o sacramento da ordem. Então foi lá o São Pedro e São João para ordenar várias pessoas que queriam ser ordenadas lá em Samaria. Tá certo? E foi exatamente nessa época, também descrito nos Atos, que São Pedro se defronta com o primeiro grande heresiarca, que era Simão, o mago. E Simão, o mago, vendo São Pedro e São João fazerem descer o Espírito Santo sobre as pessoas, e vendo que esse batismo era um batismo completamente diferente do batismo que São Filipe podia dar, que era o batismo que São João Batista fazia, porque ele tinha sensações físicas. O batismo dos apóstolos as pessoas se sentiam fisicamente a descida do Espírito Santo, né? Quando não viam pombas descendo, etc., né? Ele ficou tão impressionado com isso que ele mexia com magia, né? E ele tentou então comprar de São Pedro esse poder. Ele ofereceu dinheiro para São Pedro ensinar para ele essa magia, certo? E daí o nome simonia, que é o tráfico de as coisas sagradas, tá? Simão foi quem criou ele teve escritos dele que depois, muito tempo depois, recentemente foram descobertos, no século XIX, e ele foi o pioneiro da gnose, né,
dessa heresia que nos ataca até hoje, né? Nos ataca até hoje. E há muita semelhança entre o São Simeão e os espíritas de hoje. Muita coisa que São Simeão fazia, os espíritas fazem, né? Hoje, tá certo? Os espíritas acham que isso aí foi criado pelo Allan Kardec, né? Que é uma coisa científica e tal. Bom, então são velhos como a nossa religião. O segundo heresiarca, tá certo? Também do ano 34, esse foi um grande heresiarca. Chamava Apolônio de Tiana. Então o Padre Rivaux, por exemplo, descreve esse enviado do demônio assim: dotado de um gênio superior, de uma memória sem exemplo, hábil em todas as ciências e artes da Grécia, portanto conhecia filosofia, né? Casto, ao menos na aparência, tinha, além disso, uma estatura majestosa e como sobre-humana, uma presença tão cheia de dignidade, um rosto tão formoso, que lhe atraía os povos. Nunca o paganismo teve, talvez, apóstolo mais sedutor. Então o demônio é muito bonito, ele nunca aparece na feiura que ele de fato é, né? Certo? Então, os grandes heresiarcas sempre foram assim, sempre foram fabulosos, competentíssimos, versadíssimos em todos os conhecimentos humanos, né? O Ário, por exemplo, era um bispo também assim, né? No século V. Então aí só quis mencionar para vocês um pouco de como é que nasceram os inimigos, né, da igreja. Na hora que ela nasceu, os dois inimigos se postaram e estão aí até hoje. Os heresiarcas, de um lado, o poder temporal, os outros poderes econômicos, tudo para matar a igreja, tá certo? Claro que Nosso Senhor já tinha falado isso para o pessoal, né? Certo? Bom, isso compõe um pouco o momento da vida de São Policarpo, né? São Policarpo, então, provavelmente deve ter nascido pelos cálculos um pouco depois, ou um pouco antes, ou um pouco depois da crucificação do Nosso Senhor. Certo? Pelo que ele fala na ata de martírio, pelo que se fala na ata de martírio, né? São Policarpo. Então, e ele viveu então até 155 ou 156, tá certo? Ele é um dos padres apostólicos. Vocês sabem que a igreja tem uma denominação de padres da igreja. Os padres da igreja são um grupo de padres que viveram até o século V. O último padre da igreja é considerado São Vicente de Lérins, certo? Esses padres são considerados aqueles que, digamos assim, de um acontecimento extraordinário, que é o nascimento da segunda pessoa da Santíssima Trindade, dos evangelhos, das cartas, construíram o edifício doutrinário da igreja. Está tudo lá. Tudo. Então, a tradição da igreja passa pelos padres da igreja. Dentre esses padres da igreja, tem os chamados padres apostólicos, que foram aqueles padres da igreja que foram discípulos diretos dos apóstolos. Tá certo? São Barnabé, São Clemente de Roma, que foi Papa. Terceiro ou quarto Papa.
Quarto? Quarto. Santo Inácio de Antioquia, ou Antioquia, o autor de Hermas, o livro de Hermas, e São Policarpo. Então são 5 padres apostólicos, tá certo? Grandes padres apostólicos. Santo Inácio, se vocês quiserem desbaratar todas as bobagens que os protestantes falam da igreja primitiva, é só ler Santo Inácio. Tem um livro da Paula chamado Padres Apostólicos. Aqui tem as cartas de Santo Inácio, tá certo? Desbarata todas essas bobagens que eles falam, tá certo? Que a igreja só veio, que a igreja só tinha, o papado só foi constituído depois aliás, eles têm uma fixação com esse tal de Constantino, que eu vou te falar, viu? Então, eu vou contar uma história de São Policarpo, vocês vão ver que o Papa já era Papa na época de São Policarpo, né? Bobagem, o Santo Inácio fala, enfim. A Eucaristia, a Eucaristia só depois, tem cartas maravilhosas que falam da Eucaristia, de como é que a missa como sacrifício, a missa, inclusive ele celebrava a missa como essa missa antiga que nós temos até hoje, né? Não a missa do concílio, mas a missa antiga. Então, São Clemente tem uma carta linda aos São Clemente aos Coríntios, certo? Bom, então, ele é um dos 5 padres da igreja que foram discípulos diretos. Então, ele foi discípulo de São João, São Clemente de São Pedro, né? E São Barnabé de São Pedro, de São Paulo, né? Enfim. Então, sabe-se muito pouco da vida de São Policarpo. Há fontes primárias sobre a vida de São Policarpo, tem menções de Tertuliano, tá certo? De Santo Irineu, que foi discípulo. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, tá certo? Ele escreve muitas coisas na obra dele, contra hereges, sobre São Policarpo, tá certo? O Tertuliano afirma que São Policarpo foi sagrado bispo por São João, e Santo Irineu, discípulo do bispo, diz o seguinte, olha: podemos ainda lembrar Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas que foi estabelecido bispo da Ásia, na igreja de Esmirna, pelos próprios apóstolos. Santo Irineu diz. Então, não há nenhuma dúvida histórica de que ele tenha sido sagrado bispo provavelmente pelo São João, e é o primeiro bispo de Esmirna. Desse bispado há 3 informações básicas vindo da tradição, né, de escritos históricos, tá certo? Uma do próprio Policarpo, que é uma carta aos Filipenses, que é a única que sobrou, essa carta era lida nas igrejas, como as cartas de São Paulo são lidas hoje, até o século V. São Jerônimo fala da leitura dessa carta nas igrejas, tá? Outra é uma descrição feita por Santo Irineu da viagem que São Policarpo faz a Roma para discutir uma importante questão com o Papa Santo Aniceto. Quer dizer, veja, o homem sai de Esmirna, na Turquia, tá certo? E vai a Roma discutir com quem? Com um bispo qualquer? Estou uma dúvida aqui, certo? Claro que não, né? Com o Papa. Tá certo? E ele vai discutir uma questão importantíssima, que também é da história da igreja, que é uma coisa legal para contar para vocês aqui, que é o cisma da Páscoa. Era um possível cisma, era uma situação cismática entre a igreja da Ásia e a igreja do Ocidente, de Roma, tá certo? Do outro lado, tá certo? Uma que estava seguindo um costume de São João e a outra que estava seguindo São Pedro.
tá certo? Daqui a pouco vou narrar isso para vocês. Então, essa é uma descrição que Santo Irineu faz. E a outra é um documento da Igreja de Esmirna, que é a primeira ata de martírio escrita pela Igreja. Que é a Igreja de Esmirna, que manda para a Igreja da Filadélfia, de uma outra cidade aqui, vou lembrar ainda o nome. Contando, a de Filomélio, contando para essa igreja de Filomélio como é que tinham sido mortos 12 mártires, dentre eles Policarpo. Os nomes dos outros mártires já não tem, exceto um, que é Germânico. O Germânico era um jovem, muito jovem, que foi comido pelos leões. São Germânico, portanto. Bom, a grande estima que a igreja de Esmirna, então, a igreja de Esmirna, ela contava com a grande estima de todos, por causa da presença de Policarpo. Daí dá para a gente perceber quem era São Policarpo, né? Bem, a igreja de Esmirna, ela tem, vou ler para vocês duas coisinhas aqui muito interessantes sobre a igreja de Esmirna. Primeiro, é uma carta de Santo Inácio, só o iníciozinho dela, uma carta de Santo Inácio de Antioquia aos esmirniotas, tá bem? Vocês verem como é que eles consideravam Esmirna, tá certo? Então, a saudação da carta. Inácio, também chamado Teófilo, à igreja de Deus Pai e de seu Filho amado Jesus Cristo, que obteve por misericórdia todos os dons, repleta de fé e amor, a qual não falta nenhum dom, caríssima de Deus, portadora dos objetos sagrados, que está em Esmirna, na Ásia, as melhores saudações no Espírito irrepreensível na Palavra de Deus. Essa é uma saudação de quem admira muito a igreja de Esmirna, né? E há também uma parte dos livros sagrados que provavelmente a tradição interpreta que alguns versículos do Apocalipse foi escrito baseado na presença de São Policarpo em Esmirna, profeticamente. Vocês sabem que o Apocalipse foi escrito como um documento a 7 igrejas, né? Uma das igrejas é a igreja de Esmirna, né? Então, fala no Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. A igreja de Esmirna, antes era a igreja de Éfeso. O São João mete o pau nas igrejas todas, tá certo? A igreja de Laodiceia, por exemplo, o que ele fala para ela pode ser muito bem aplicado à nossa igreja de hoje. Então leiam lá para vocês verem o que ele fala da igreja de Laodiceia. Mas veja o que ele fala de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: assim fala o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou à vida. Sei quanto sofres por causa das adversidades e da pobreza, e no entanto és rico. E por causa das calúnias daqueles que se dizem ser judeus, mas que não são senão sinagoga de Satanás. Politicamente correto, né, São João, né? Nada temas daquilo que estáis para sofrer. Eis que o demônio está para lançar alguns de vós no cárcere, para ser dispostos à prova, e sereis atribulados durante 10 dias. Uma expressão que significa pouco tempo, né? Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Supõe-se que isso aqui ele está escrevendo sobre a igreja sob o bispado de São Policarpo. Então, São Policarpo não é qualquer um, certo? São Policarpo é um grande bispo, Então, a epístola que São Policarpo escreve, então, aos Filipenses, tá certo? Então, a introdução dessa obra aqui diz
Eu não gosto de introdução nenhuma de obra clássica sagrada, tá certo? Porque as introduções são todas feitas por modernistas, mas essa introdução, pelo menos, eu tirei um pedacinho que vale a pena ler. A epístola, então, que o São Policarpo escreve aos Filipenses é despojada de qualquer artifício literário, não apresenta nenhuma especulação típica de um homem helenizado, é um homem suave, pacífico, fiel cumpridor dos mandamentos, guardião da tradição dos apóstolos. Então é linda a epístola, é muito bonita essa epístola, tá certo? Ele vai falando a vários tipos de pessoas lá em Filipe. Lembra que São Paulo tem uma carta a eles também, para que eles leiam a carta de São Paulo, etc. Então, fala sobre, enfim, o dever dos esposos, o dever das viúvas, o dever dos diáconos, o dever dos jovens. Vou ler o dever dos jovens. Do mesmo modo que os jovens sejam irrepreensíveis em tudo, preservando antes de tudo a pureza, refreando todo o mal que está dentro deles. De fato é bom repelir os desejos desse mundo, porque todo desejo guerreia contra o espírito. Nem os fornicadores, nem os efeminados, nem os sodomitas terão parte no reino de Deus, nem aqueles que praticam coisas estranhas. Por isso é preciso que eles se abstenham de todas essas coisas e estejam submissos aos presbíteros e aos diáconos, como a Deus e a Cristo. As virgens devem viver com constância, com consciência irrepreensível e pura. A carta é pequena, muito bonita, contra os ensinamentos. Ele fala contra os hereges, contra os ensinamentos falsos, contra um tal de Valente, que era da igreja de Filipe e foi para o lado dos hereges. Enfim, fala do amor fraternal, muito bonita essa carta. A única coisa que nós temos de escrito de São Policarpo, vale a pena ler, né? Então, o que era a questão da Páscoa na época? Por que São Policarpo vai a Roma já muito velhinho? Tá certo? Muito velhinho. Então, ele vai a Roma pelo seguinte: existia uma forma de celebrar a Páscoa em Éfeso e nas igrejas a elas fragâneas, tá certo? Que vem de São João. E essa prática era parecida com a dos judeus, que era o seguinte: eles comiam um cordeiro pascal, né, na tarde do 14º dia da lua de março, como judeus, e celebravam a ressurreição 3 dias depois, independente se caía no domingo ou não caía no domingo, tá certo? Essa era a prática deles. E Roma queria, por várias razões, unificar essa prática com a prática de Roma, que é a nossa prática. Né? Comia o cordeiro no sábado santo, antes do domingo da ressurreição, certo? Que era o domingo da ressurreição, ainda que seguia o 14º dia da lua de março. Isso era uma coisa que vinha de São Pedro. Então existia uma questão de disciplina. Veja, não é uma questão de doutrina, é uma questão de disciplina, tá certo? Como o celibato é uma questão de disciplina e não de doutrina, e não de fé, né? Então Policarpo foi a Roma, pediram a iniciação do Papa da época, né? Santo Aniceto. O Papa ficou impressionado com ele, com a fé, com a postura, com a dignidade, né? São Policarpo. E o São Policarpo pediu a ele o seguinte: olha, deixa a gente com a nossa tradição, vamos ter as duas tradições. Isso é uma questão de disciplina, não é questão de... Não só o Papa aceitou isso, como pediu a São Policarpo para celebrar a missa na igreja papal, certo? A Eucaristia, certo? Então, depois Santo Irineu vai fazer a mesma coisa com São Vítor, o Papa depois, que queria também fazer essa unificação. Santo Irineu vai lá, sai de Lyon, vai lá, olha, faz a mesma coisa, certo?
Só depois do Concílio de Nicéia que isso foi unificado e anatematizado. Tá certo? Então, essa conferência de São Policarpo com o Papa põe por terra qualquer pretensão de dizer que foi o imperador romano que criou o papado, tá certo? O cardeal Newman, beato, né? Newman, ele tem uma frase lapidar a respeito disso. Ele fala assim: to be deep in history is to cease to be Protestant. Ou seja, conhecer profundamente a história é parar de ser protestante. Basta isso. Essa é uma frase ótima do beato Newman, né? Cardeal Newman. Bom, a ata de martírio é um dos documentos mais fabulosos que vocês podem ler, gente. A ata de martírio de São Policarpo, tá certo? Eu vou ler só uma outra parte aqui, só para vocês terem ideia. O início dela é lindo, 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 lindo. E muito próprio para nós católicos meditarmos, tá certo? Diz assim: a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vivem como estrangeiras em todos os lugares. Isso nos dá já uma lição enorme, né? A Igreja é sempre estrangeira nesse mundo. A Igreja não é desse mundo, é sempre estrangeira. A Igreja militante, nós estamos no estrangeiro, né? Tá certo? Quem está na pátria é a Igreja triunfante. E quem está esperando por ela é a Igreja padecente no purgatório, tá certo? Nós somos estrangeiros em todos os lugares que nós estamos. Por isso que católico, quando ele está se sentindo muito bem no mundo, muito bem com os costumes do mundo, ele está deixando de ser católico. Esse é o primeiro documento de ata de martírio que existe na igreja. É um documento prezado historicamente muito, 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 tá certo? Muito, muito, muito. É uma descrição belíssima e de quem estava presente em todos os momentos. É impossível você fazer uma descrição dessa se você não está presente, tá certo? Não tem um autor, obviamente, né? Tem uns copistas que se identificam no final, quem copiou, quem veio de quem, isso aí, etc. Parece que Santo Irineu é a fonte disso, mas enfim. E esse documento, ele narra então tudo do martírio de São Policarpo. Então, o martírio de São Policarpo, ele foi profetizado por São Policarpo. São Policarpo não queria fugir de um possível martírio, mas o pessoal insistiu muito com ele para que ele fizesse isso. Então ele fugiu 2 ou 3 vezes, mas encontraram ele numa determinada residência próxima de Esmirna, nos arredores de Esmirna. Então pegaram São Policarpo. Quando pegaram São Policarpo, já tinham sido martirizados todos os outros 11 dessa leva. O 12º era então São Policarpo, e quando foi o Germânico, foi martirizado esse jovem, que o pessoal, a história do martírio é sempre a mesma, o pessoal tenta convencer, não faz isso, coitado, tá. Fala que o César é o Senhor, e queima aqui os incensos para ele e tal. O Germânico, então, foram falar isso para ele, ele foi logo lá e deu um tapa na cara do leão, aí o leão logo comeu ele. Aí quando ele fez isso, o pessoal no estádio, abaixo os ateus, nos chamavam de ateus, tá? Abaixo os ateus, trazei Policarpo. Eles sabiam que Policarpo era o grande santo da região, né?
Eles nos chamavam de ateus porque nós não éramos politeístas, tá certo? Então nós éramos os ateus. Charmoso, né? Charmoso. Então foram buscar Policarpo, tá certo? Então encontraram Policarpo lá e o Policarpo desceu, mandaram uma escolta para prender um velhinho de 100 e poucos anos. Os próprios soldados ficaram impressionados com a santidade e dignidade de São Policarpo. Ele pediu 2 horas para rezar aos soldados, mandou servir aos soldados lá, refeição, etc., estava noitinho, e seguiu com eles depois. Fez uma oração, etc., 2 horas de oração. O pessoal vendo São Policarpo rezar, ficava impressionado, né, com a elevação, com a coisa. E não entenderam, né? Por que São Policarpo estava sendo preso, tá certo? Então foi levado São Policarpo, né, para o estádio lá, e tem um diálogo muito bonito de São Policarpo com os torturadores, os assassinos, né? E no final São Policarpo diz o seguinte: se tu pensas que vou jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem sou eu, escuta claramente, eu sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me um dia e escuta. O procônsul respondeu: convence o povo. Olha a resposta do Policarpo, hein? Policarpo replicou: a ti eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com o respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a estes outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles. Bom, aí o procônsul falou: pô, mas eu tenho feras aqui, posso mandar te comer? Não, não tem problema, pode mandar. Mas você não tem medo das feras? Eu tenho fogo também. Falou: mas escuta aqui, o seu fogo passa rápido, o fogo do inferno é eterno. Pode mandar queimar, não tem problema nenhum, tá certo? Então, foi decretado que ele ia morrer na fogueira, tá certo? Aí, o que aconteceu? O pessoal dos estados saiu tudo por meio da rua para catar galho de árvore, galho de tudo, os judeus e tal, entrar nas termas, pegar todas as lenhas das termas para fazer a fogueira para queimar o Policarpo lá nos gigantes, né? Aí, eles queriam pregar Policarpo num pau para ele não sair. Ele falou: não. Ele fala assim: Senhor Deus Todo-Poderoso. Não, desculpe aqui. O que ele fala? Ele fala assim: que o Deus que deixar-me assim, aquele que me concede força para suportar o fogo, dar-me-á força para permanecer imóvel na fogueira, também sem a proteção de vossos pregos. Então eles amarraram só a mão dele para trás, né, e colocaram fogo na fogueira, não sem antes permitir a ele que ele fizesse uma belíssima oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento de teu nome, Deus dos anjos, dos poderes de toda a criação e de toda geração de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles possa eu hoje ser admitido à tua presença, como sacrifício gordo e agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão, e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote, Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada glória a ti,
com ele e o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. Então essa foi a oração que São Policarpo fez. Logo depois dele terminar, o fogo foi colocado na fogueira, e é claro que o fogo não tocou a pele de São Policarpo. O fogo se fez uma abóbada em torno dele, né? E ele não se queimou. Certo? E a ata ainda fala: sentimos então um perfume semelhante à baforada de incenso e a outro aroma, ou a outro aroma precioso. Então, eles ficaram tão desesperados, né, que mandaram então um bedel lá furar o coração de São Policarpo com a lança. Até nisso, parecido com o Nosso Senhor, né? Tá certo? Saiu dele tanto sangue que apagou a fogueira. Olha, isso é uma coisa extraordinária. Você imagina uma fogueira, né, monstruosa, aquele fogo enorme. O nosso sangue não seria suficiente, o sangue de um ser humano normal não seria suficiente para apagar. Muito menos um velhinho de 120 anos. Certo? Então, aqui também na ata de martírio descreve-se a luta que os fiéis de Esmirna tiveram para obter os ossos como relíquia do santo. Também, coisa que o protestante diz, né, das relíquias, que é uma coisa moderna, né? Os ossos de Santo Inácio de Antioquia também eram reverenciados desde a antiguidade também. Do São Policarpo conta, inclusive na ata de martírio, como é que eles quiseram evitar de todas as formas que ele pegasse o corpo dele. Então o corpo dele foi queimado, né? E depois eles só obtiveram os ossos, que foram considerados como relíquia durante todos esses séculos, desde então, né? Mais uma mentira que basta ler a história, né? Então essa então é basicamente a história de São Policarpo, do martírio de São Policarpo. Eu queria lembrar, só para terminar esse nosso bate-papo, um raciocínio que aparece nesse livro aqui de Santo Afonso, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, que numa determinada passagem do Apocalipse, São João diz que todos os santos no céu estão com a palma na mão. A palma é o símbolo do martírio. Aí Santo Afonso reflete o seguinte: bom, mas nem todos os santos foram martirizados. Como é que então todos estão com a palma do martírio? Que martírio é esse? E aí ele cita São Gregório Magno ele cita São Gregório Magno dizendo o seguinte: nós podemos ser mártires sem a espada, se guardarmos a paciência. Que paciência é essa que São Gregório deve estar falando, né? A paciência de receber tudo das mãos de Deus, glorificando a Deus. Tudo que nos acontece na vida, né? Santa Teresa contou numa aparição a uma das freiras do Carmelo, logo depois que ela morreu, que ela tinha ganhado um presente especial no céu. Imagina o que é isso, né? Se o céu já é um presente. Mas ela diz o seguinte: olha, eu ganhei esse presente, não foi por nada que eu fiz, por nenhuma ação minha verdadeira, mas porque tudo que Deus me mandou, de bom e de ruim, eu aceitei como das mãos dele. Né? Então, nós podemos ter um martírio nosso de cada dia e rezar como rezou São Policarpo, e depois ter esperança de portar a palma do martírio também, mesmo que nós não sejamos mortos, esquartejados, comidos por leão, mas aceitar, quer dizer, cada reclamação que a gente faz da vida, a gente está fugindo do martírio, a gente está renegando nosso Senhor Jesus Cristo. Como aqueles muitos que
na hora H, prestaram homenagem a César. Né? Então, o martírio desse pessoal nos serve para nós aguentarmos o nosso martírio cotidiano, não é isso? Na nona dezena do Rosário, se a gente reza com São Luís, tem lá, né? Nós nos pedimos paciência com as nossas cruzes cotidianas, não é isso? Então esse é o nosso martírio aqui, pequenininho, né? Imagina o que São Policarpo sofreu. É isso que o nosso Senhor nos pede, né? De nós cada dia, tá certo? Então é isso que eu queria contar para vocês. Vamos pedir a São Policarpo para nos rogar por nós lá, né? São Policarpo, rogai por nós. Certo? Muito obrigado pela presença.